Vamos abrir Hebreus capítulo 6. Eu quero pregar essa noite sobre a âncora do véu para dentro. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Podemos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao quê? Observe que a âncora da alma que nós temos está segura e firme e penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos o capítulo 6, não é isso? Versículo 19. Vamos para o versículo 10. Capítulo 10, versículo também 19. Podemos? Tendo, pois, a ousadia para adentrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Agora nós vamos saber o que é esse véu, isto é, pela sua carne. Então a tua fé crava na carne de Cristo, que é o véu que nós devemos adentrar. Glória a Deus. Na sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, observe, e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco ainda mais, Deus, sobre os nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Irmãos, quero falar essa noite sobre a âncora do véu para dentro. Nós sabemos que o tabernáculo, e que o autor aqui está falando do antigo tabernáculo daquela época, aonde existia 3 estágios ou 3 divisões dentro do santuário. Assim como aqui na igreja tem 3 divisões. Nós temos aquela, entre essa porta e aquela outra, a gente chama de quê? Átrio. Átrio está ali. Nós temos o santuário, que é onde vocês estão, e o lugar santíssimo, que é onde eu estou. Isso seria a divisão. Porém, no templo daquela época, havia uma cortina feita de pele de animais, e aquela cortina ninguém podia adentrar. Ninguém podia entrar, porque ali estava o que havia de mais sagrado dentro das coisas de Deus. Então, apenas o sumo sacerdote, após oferecer sinais, oferecer sacrifícios pela sua própria vida e pela vida do próximo, que era dos irmãos, quando ele oferecia, ele podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Amém? E se ele estivesse em pecado, ele morria, porque ninguém podia ter acesso. Então, dentro da tradição judaica, isso você vê em que eles pegavam uma pequena corda, amarrava-se no cinto do sacerdote ou do sumo sacerdote, que adentrava naquele lugar, porque se ele estivesse em pecado e morresse ali, e fosse fulminado ali, ninguém podia entrar para tirá-lo dali. Então havia sininhos ao seu redor, e quando ele entrava uma vez por ano, se não ouvissem o barulho mais do sino, puxava-se ele para que ele pudesse ser resgatado, porque ninguém que não fosse o sumo sacerdote poderia adentrar no lugar santo. O lugar santo é um lugar aonde é dividido e é fora de tudo que o homem possa imaginar. Dentro daquele santuário, desde o Antigo Testamento, quando nós conhecemos e vemos, o átrio era como se fosse um pátio externo. Não havia telhas, não havia cobertas, não havia uma tenda, nada. Isso significa a fase daquele irmão
A fase do crente que ele busca a presença de Deus. Sim, lá tinha pia de bronze, ele podia limpar as mãos, sim, ele podia... Lá tinha algo. Mas, se estivesse no calor do sol, ele estava sofrendo no calor do sol. Se estivesse na chuva, ele estaria na chuva. Ou seja, é a fase que o crente, ele não é estável, ele sobe e desce. Ele está melhor, ele está mais ruim, se ele está no inverno, ele está sofrendo de frieza espiritual. Se ele está ali no sol, ele está diante do sol da justiça, vibrando na presença de Deus. Mas não é o lugar onde o cristão deve estar. Ele deve ir um pouco além. Aonde vocês estão seria o santuário. O santuário, havia outros utensílios da casa de Deus, como por exemplo o castiçal. O castiçal era aonde o fogo do céu acendia e descia, e o sacerdote tinha que acender o primeiro pavio, para depois o segundo pavio, e depois o terceiro, e depois o quarto. São 7 pavios o castiçal. Porém, aquela luz, ela também tinha um tempo. Ou seja, nós devemos e estamos melhor do que está lá fora. Sim, temos mais uma aproximação, porque o lado de fora significa a justificação. Quando você é batizado, quando você deixa a vida para trás de pecado e você reconhece que precisa viver uma vida em Cristo, então você sai dali e adentra para viver aquilo que nós chamamos de santificação. É um fogo que vem do céu, mas ele é perfeito em 7. Por isso Apocalipse chama os 7 Espíritos de Deus. E aquele é o tempo em que você tem para ser batizado, porque ali é a justificação, a santificação. Você vai se santificando para ter ousadia de adentrar no lugar santíssimo, que seria como este lugar. Porém, lá não há morte. Eu não estou dizendo aqui que um profano entrasse e não morria. Eu estou dizendo que qualquer servo, ainda que estivesse morrendo, ou qualquer coisa sem vida que fosse levado, voltaria à vida. Por exemplo, a vara de Arão, seca, voltou a florescer. A Bíblia diz que o maná que descia do céu não podia segurar ou permanecer mais do que aquele dia, porque se anoitecesse e fosse outro dia, o pão estragava. Mas havia 12 pães que desceu do céu, do maná, os pães da proposição, e não se apodreciam. E dentro da arca também havia as tábuas da lei. Então, no lugar santíssimo temos a palavra, temos a vara, o cajado, nós temos o pão que desceu do céu. Este lugar não é um lugar para todos, tem que ter ousadia para entrar. Ora, se o sacerdote não podia entrar, como eu e você podemos entrar? Seria impossível. Então, Jesus precisou, pelo seu próprio sangue, como lemos, morrer, para que o seu pecado e o meu pecado estivesse sobre ele. E quando Jesus estava sangrando naquela cruz, lá estava eu. Quando Jesus olhou na cruz aquela multidão, ele não viu aquele povo, ele viu também todas as gerações que viriam a existir. O pecado da humanidade estava sobre ele. Ninguém podia fazer o que ele fez por nós. Ninguém podia fazer nada daquilo que ele fez por nós. E a nossa fé repousa sobre as obras de Jesus. Depois eu volto a falar sobre a âncora, amém? Então o verdadeiro cristão, ele não é agitado. O verdadeiro cristão, ele não se agita, ele não vive em agitação. Ele está descansado nas obras de Cristo. Então você vai observar que o descanso nosso é Cristo. É assim ou não é? O descanso nosso é Cristo. E porque a nossa fé é baseada em repouso. Hebreus capítulo 4. Ainda há um repouso para nós. Não é isso que está escrito lá? Ainda há um repouso. Este é o repouso do verdadeiro cristão. A questão é que muitas vezes nós não estamos repousados. Porque quem está repousado, ele pode passar por enfermidades, ele pode passar por acidentes, ele pode passar por dificuldades, ele pode faltar tudo,
mas não lhe falta Cristo, porque ele está repousado em Cristo. Amém? Ele está repousado em Cristo. Então ele pode passar por decepção, ele pode passar por dor, pode passar por qualquer coisa, mas ele permanece firmado na âncora. Ele permanece ancorado. Amém? Imagine que você está num barquinho pequeno no meio do mar, e vem as ondas, vem a tempestade, e o barco se balança para um lado e para o outro. Se você não estiver ancorado, o teu barco vai andar em alto mar e você nunca mais encontrará a saída. Mas quando você está ancorado, não quer dizer que o barco não balança, não quer dizer que o barco não fica forçando de um lado para o outro para sair dali. Mas se ele está ancorado, quando passa-se a tempestade, observa-se que o barco continua no mesmo lugar. Quantos de nós aqui esta noite passamos por provação ou alguma coisa e abandonamos a fé? Deixamos de servir a Deus? Passamos por alguma irregularidade da vida, por alguma provação e abandonamos, porque não estávamos ancorados. Não estávamos ancorados. E eu quero falar, como eu disse essa noite, sobre a âncora do véu adentro. Porque na cruz de Cristo, se você não estiver ancorado, se a tua âncora não estiver cravada no véu, isto é, na carne de Cristo, ou seja, se o meu pecado e o seu pecado não foi vencido na cruz de Cristo, em vão estamos servindo a Deus. Então o meu pecado e o seu pecado precisa estar naquele véu, ancorado em Cristo. Você lembra o que aconteceu quando Jesus morreu? O véu do templo, o que aconteceu? Se rasgou de cima a baixo, não é isso? O véu do templo se rasgou. Não sei se você sabe, o véu não era de couro, couro firme, couro grosso, nenhum homem podia rasgar aquilo. Mas na morte de Jesus, o véu se rasgou. Porque agora ele nos deu permissão para entrar. Aquilo que nenhum homem podia, aquela vida que era do céu, aquele lugar onde só fala de vida eterna, é neste lugar que a nossa alma almeja alcançar. É neste lugar. É neste lugar que nós devemos estar ancorados. É neste lugar que nossa alma deve estar ancorada. Amém? E quando você está ancorado ali, o barco pode balançar, as provas podem vir, as coisas podem estar acontecendo, mas nada te tira do descanso. Porque o descanso é um estado de espírito. Se a tua mente está, você não está descansado. Você não alcançou o descanso ao qual deveria. E Hebreus capítulo 4 diz: olha, tem um descanso que você está vivendo, mas não é esse. Ainda há um outro descanso. E neste outro descanso nós precisamos estar ancorados em Cristo. Amém? Porque a nossa âncora, irmãos, é o próprio Cristo, é a carne de Cristo. Ele foi o primeiro a adentrar neste lugar celestial. Ele foi o primeiro a adentrar. Ele foi o primeiro a adentrar do véu adentro. Porque o véu adentro, nada que estava morto poderia permanecer morto. E Cristo, ele é o próprio símbolo da vida. Ele é aquele que ressuscita. A questão é, irmãos, será que estamos realmente ancorados? Será que nossa vida, a nossa fé está verdadeiramente ancorado naquela âncora sagrada? E vem prova, e vem luta, e você permanece da mesma maneira, no mesmo lugar. Será que nós estamos dessa forma? Ancorados verdadeiramente em Cristo? Havia um homem chamado Jó. Jó foi perseguido. Jó não devia nada aos homens. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto. Satanás foi diante de Deus e disse: porque Deus estava elogiando Jó e dizendo: Jó está ancorado. Satanás disse: tu dá tudo para ele, dá riqueza, deu filhos, deu esposa, deu tudo para ele,
tira dele isso tudo que ele vai te amaldiçoar e ele vai ser como os outros. E Deus disse: então tira tudo dele, mas não mexa na vida. E então Satanás matou seus filhos, Satanás queimou os seus bens, Satanás saqueou toda a sua riqueza. E quando disseram para Jó que a casa caiu sobre seus 12 filhos, eu estou falando de maneira resumida, Jó rasgou sua roupa e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ou seja, eu nasci pobre, eu nasci sem nada, pois que eu fique sem nada. Mas a sua boca nunca amaldiçoou em lugar algum a Deus. Ele estava ancorado. E a Bíblia diz que ele estava sendo comido de bicho. Sabe aquela mosca varejeira, aquelas que faz? Ele estava sendo comido de bicho. Nem a mulher dele encostava mais perto dele. Ela pegava um prato e empurrava com a vara para chegar perto, porque ele fedia. Mas ele estava ancorado. O cristão, quando está ancorado, nada o tira. Nada pode ser capaz de tirar daquele lugar. Mas às vezes nós passamos tanta coisa fútil e desistimos e abandonamos, e já não temos a nossa mente ligada ao Criador. Os amigos de Jó disseram: olha, fala logo, tu pecou, tem alguma coisa errada, porque Deus, ele é justo, ele não vai fazer mal para os seus filhos. E Jó tinha que dizer: eu nada fiz. E as pessoas, a mulher dele: amaldiçoa logo o teu Deus e morre, porque nem para morrer ele estava servindo. Talvez a mulher dizia: nem para morrer tu presta, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele disse: olha, igual uma louca lá fora, tu está falando agora, tu recebeu o bem de Deus com prazer, Deus te abençoou tanto, Deus te enriqueceu, e agora só porque nós estamos desse jeito tu não quer aceitar? Ou seja, você quer aceitar o bem, mas não quer aceitar o mal? E a âncora? Só serve para o vento para a esquerda, mas não serve para o vento da direita? A gente só quer que o vento nos guie para frente, mas não quer que a gente ande por um lado e para o outro? Tem algo errado. E ali Jó permaneceu firme, ancorado diante de uma grande prova. E quando Satanás vai diante de Deus olhar para Jó, Deus não diz mais: ele é íntegro, homem reto. Ele diz: vê meu servo Jó, ele é íntegro, reto e temente a Deus. Ora, se Satanás agora ouviu mais uma, porque ele era tão temente que ele, sem nada, irmãos, tinha tudo. Ele sem nada diante dos homens, sem nada, sem perdeu os filhos, perdeu tudo, mas ele não perdeu o todo, porque ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Então existe a fé intelectual, existe a fé sobrenatural. A fé intelectual é aquela fé que você pensa estar na palavra, que você pensa estar servindo, que você pensa estar fazendo a obra, que você pensa estar em Deus. É uma fé intelectual, é uma fé que você foi convencido, mas não foi convertido. A fé intelectual não te converte, mas ela te informa onde deve ser convertido. Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter uma fé intelectual. Eu estou dizendo aqui que você deve ultrapassar o nível da fé intelectual. Porque a fé, ela começa pelo intelectual, porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir, e ouvir o quê? Então o meu intelecto precisa ouvir a palavra de Deus, e eu preciso crer. Então quando eu creio na palavra do Senhor, eu começo a desenvolver uma fé que é sobrenatural. Na fé sobrenatural, você está passando por prova, e não é nada para você, mas para os outros está olhando: meu Deus, que prova grande ele está passando. Para você não é nada. Mas quando você está na prova natural ou intelectual, você está vendo: meu Deus, é tanta prova, eu estou vendo prova, é não sei o que, não está acontecendo nada. E você está vendo prova onde não existe. Você está vendo prova onde não está existindo. Tudo para você é prova. Estou na prova, isso aqui é prova. Não, se fizesse aqui, aí Satanás, tudo é prova. Não está acontecendo nada. Mas quando você tem uma fé realmente sobrenatural,
Você está no meio da prova, meu irmão. No meio da prova. E os outros estão vendo a prova. Você está só passando por ela. O barco está indo para um lado e para o outro, balançando para um lado e para o outro. Você está ali tranquilo, como Cristo. Você lembra de Jesus Cristo quando pegou o barco e atravessou o mar? E o barco atravessando e balançando para um lado e para o outro. Esqueceram que Jesus era a âncora. As pessoas esqueceram que Jesus era a própria âncora daquele barco. O barco não estava à deriva. O barco estava indo rumo ao Emaús. Emaús não, perdão, a Gadara. Estava indo rumo a Gadara. E o barco ali balançando para um lado e para o outro. Jesus dormindo. Porque o verdadeiro cristão, ele está em repouso. Estava ali tranquilo. Disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acordou, olhou o quê? Olhou lá fora, olhou, rapaz, só uma chuvinha, tempestade, irmão, que ele não via nada, o breu, tempestade, vento, vendaval. E quando Jesus disse: vento, mar, aquieta-te. Glória a Deus, glória a Deus. Na mesma hora, a Bíblia disse: houve bonança. E Pedro e os demais disseram: quem é este que até o vento e o mar o obedece? Eu quero que você entenda que a tempestade que você pode passar, a luta que você pode passar, ela não é nada em relação à âncora que te firma no lugar. O vento e o mar, a tempestade, a luta, tudo que você pode passar, não é nada em relação ao que Deus tem te guardado. Não é nada. Não é nada, irmãos. Porque a nossa fé não é uma fé intelectual, nosso repouso não é um repouso, eu estou repousado na palavra, você fica doido esperando as coisas. Não, está repousado na palavra. É assim ou não é? Amém. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, perseguido, e a perseguição não era outra coisa não, é perseguição mesmo, perseguição de morte. Moisés estava diante do Mar Vermelho andando, Deus disse: vai, por onde é, Senhor? Vai por aqui, Moisés. E ele saiu andando, pensa que não, encontra-se o mar. E diante do mar, a igreja parou. Às vezes paramos diante da provação. Nós deixamos de olhar para frente para começar a olhar para trás. E uns começaram a dizer: Moisés, vamos morrer, Moisés. Tu nos tirou do Egito para morrer aqui, Moisés. Mas antes de morrer lá, mas antes de ser escravo lá, a gente começa a sair do lugar. Nós começamos a sair do repouso. Deus tirou o povo daquela escravidão para colocar em repouso. E o povo dizia: eu preferi estar lá. Porque eles não estavam ancorados. E Moisés, e a Bíblia diz que havia uma luz que estava guiando o povo. Escute bem. A mesma luz que estava guiando o povo atravessou o povo de Deus e se transforma em quê? Quem lembra? Ninguém lembra? No redemoinho, é isso? Furacão. E destrói os barcos, as carruagens. Vai começando a destruir. A mesma luz que guia o servo de Deus é que fecha os olhos do inimigo. A mesma luz que guia aqueles que servem a Deus verdadeiramente é o mesmo Deus que vai e destrói aqueles que estão te perseguindo. Então, quando você está firmado realmente, descansado realmente, você entende. E Moisés parado, e Deus disse: Moisés, o que tu tem na mão? O que Deus disse? O que ele disse? Uma vara, Senhor. Deus disse: olha, Moisés, então faz não sei o que, faz um encantamento, faz não sei o que. Foi isso que Deus disse? Deus não disse nada disso. Moisés, pois toca nas águas. Eu quero que você entenda, Deus sempre quer que você só use o que você tem. Se você está descansado, você só deve usar o que tem. Se é uma vara que você tem, toca nas águas que ele vai se abrir. Pastor, eu tenho fé nessa aprovação que eu estou passando. Pois toca nisso. Porque você está ancorado em Cristo, irmão. É uma âncora perfeita. Aquela âncora não pode te parar. É ela que te guia. Moisés estava ali, ele só tinha que usar. É igual Davi. Davi disse: olha, Davi não era ninguém, irmão. Davi não era ninguém, mas ele estava descansado. Os outros em guerra, e era guerra. Davi estava lá cuidando das ovelhas, descansado. Aí o pai dele disse assim: meu filho, leva um queijinho lá para os teus irmãos. Está com 40 dias aí, que eles estão aí
esperando a guerra começar, e um fica esperando, vem aqui, o outro vem tu, vem lá, e não sei o que, 40 dias esse negócio, vai lá, vai levar um queijinho para eles. Aí aparece Davi, todo alegrezinho, um menino, franzininho, aparece lá com queijo. Os irmãos dele mais velhos dizem: o que tu tá fazendo aqui, rapaz? Por acaso tem ovelha por aqui para te... vai para lá, vai. Não, papai mandou trazer. E aí ele ouviu falar, aí ele ouviu o gigante lá dizendo: ei, tem alguém corajoso aí não para lutar? Não, vem um de vocês. Ele olhou e disse: agora eu entendi porque tem 40 dias vocês esperando, não tem um corajoso aqui. Diz pro rei que eu vou lá. Aí o rei estava se tremendo todo, porque o rei não estava ancorado. O rei tinha uma fé intelectual. Uma fé intelectual. O rei Saul. Aí chegou lá e disse: Senhor, tem um homem, um guerreiro ali que disse que vai lutar. Davi, o Saul chamou logo: opa, pois chama aí. Olhou para cadê? Olhou, tinha que olhar para baixo, porque o menino era um meninozinho pequeno. Estava olhando um guerreiro, um grande, porque Saul era um palmo mais alto do que qualquer israelita. Aí chega um gigante do outro lado. É assim que o diabo faz, irmão. Ele pega o que você tem de qualidade e ele vai botar algo para mostrar que aquilo que você tem não é qualidade nenhuma, para mostrar que você não está descansado na promessa. Aí chega quem? Se a disputa era de tamanho, Deus faz o contrário. Oh, mas Deus é bom, irmãos. Deus, vocês estão na disputa do grande? Pois eu daqui, meu servo Davi, era um naniquim, um menino franzino. Aí Davi, o rei chega logo e diz: rapaz, tu que vai lutar. Rapaz, esse homem é treinado, é um homem de guerra, treinado. Tu não sabe. Ele: senhor, olha, o rei só teve fé. Escute bem, ele: não, senhor, mas o teu servo aqui é diferente. O teu servo, o papai manda cuidar das ovelhas dele, e um dia veio um leão, eu puxei pela barba e matei um leão. Ele pensou logo: rapaz, se ele matou um leão, Deus é com esse menino. Glória a Deus. Aí ele disse: pois tá bom, pega minha armadura, pega minha espada. O que aconteceu com o Davi? Caiu, não aguentou nem o peso da armadura e da espada, não aguentou nada. Davi, aí o rei Saul, como tinha uma fé intelectual, esqueceu de Deus e pensou logo: não, meu Deus do céu, não dá certo. É a fé intelectual. Rapaz, se ele não pode com a armadura, não pode com a espada, não vai dar certo. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito intelectual, as coisas não funcionam do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Você está numa igreja e é fofocada: olha, não é do jeito de Deus. Ou você sai, não da fé, mas procura um lugar que busca a Deus com verdade, ou você aguenta aquilo e fica firmado na verdade e deixa os outros nas fofocas. É simples. Agora, aí estava lá Davi, o próprio gigante olhou para Davi e disse: rapaz, tu pensa que eu sou o cachorro para te vir com pau, com pedra para cima de mim? Ele tinha pau e pedra, não tinha nada, e ele não estava muito armado não, tinha 5 pedras, era o que ele tinha. Agora eu imagino um homem com armadura, irmãos. Eu não lembro, 600 ciclos, só o peso da armadura, a lança. A Bíblia dá detalhes do tamanho da armadura, do peso. Irmãos, um homem daquele, e Davi com a funda. Ele disse: tu pode vir, mas eu só vou contigo no nome do Senhor dos Exércitos. O que ele tinha era o nome do Senhor. Davi não tinha força física, Davi não tinha nada, irmãos, mas ele tinha a fé. Ele estava ancorado na verdade. O gigante vem, irmãos, um homem que tem armadura, capacete. O único lugar que ele podia acertar uma pedra era na fonte, era ou não era? A pedra vai certinho na fonte. Ele cai, o gigante na mesma hora que cai, Davi pega a espada do próprio gigante. Eu particularmente acredito que Davi tentou fazer uma força para levantar a espada, nem a espada conseguiu, só fez soltar o peso da espada e já cortou a cabeça do Davi, do gigante. Deus faz isso. Deus faz você passar por provas que você nunca imagina que passaria. Deus faz você passar por coisas, irmãos, que você pensa: meu Deus, se não fosse o Senhor, não tem como eu passar. Eu não conseguiria passar. Eu estou vendo que é o Senhor passando por mim. Eu estou vendo que é a tua mão, Senhor. Aquilo que eu não via saída, agora eu estou vendo tudo se abrindo, Senhor. Eu estou vendo. Às vezes é porque nós não estamos descansados na promessa. Nós não temos esse descanso, e quando nós não descansamos na promessa, nós começamos a andar do nosso jeito. E do nosso jeito, irmãos, a coisa desanda. É ou não é? Jesus disse assim, João 5,24: quem ouviu a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna,
e não entrará na contradição, mas passou da morte para a vida. Se você crê naquele que foi enviado e naquele que o enviou, crer é obedecer, não é só dizer, eu creio que Deus enviou Jesus, isso não muda nada. Crer é obedecer. Se você crê, se você obedece, você passou da morte para a vida. Você está ancorado em Cristo. A nossa âncora está nele, meus irmãos. Então, o átrio é um bom lugar, é melhor do que está no mundo, mas é só uma etapa. Aí você se aproxima de Deus, vai para o lugar santo. Mas no lugar santíssimo, diz o profeta, que é como um véu, que quando você entra, você já não ouve mais a voz do que está no mundo, das perseguições. Você pode estar passando por prova que for, quando você está naquele lugar, fala só de vida. Não há mais dor, não há mais morte, não há mais nada que possa te tirar dali. Você passa o que passa, mas é como se nada estivesse passando. O que temos que fazer? Usar o que temos. Esteja descansado. Davi não usou outra coisa, não pegou a espada de Saul, não pegou a armadura de Saul, ele pegou as pedras que ele tinha. Só. Moisés não pegou outra coisa senão que ele tinha uma vara. É assim ou não é? Amém. Sansão, quando estava lutando com 300 homens, achou uma queixada de jumento, queixada fresca ainda, fedendo ainda. Pegou uma queixada de jumento, é o que ele tinha. Às vezes nós não percebemos que a nossa vitória sempre se dará pelas coisas simples. É pela maneira simples. Ter vida com Deus, irmãos, é reconhecer que somos submissos à sua vontade. É reconhecer que nós precisamos descer cada vez mais. E quando você está nesse lugar santíssimo, aqui fala do selo, o batismo com o Espírito Santo, a terceira etapa da graça, a terceira puxada, realmente o batismo, realmente uma transformação, não mais uma mudança. Quando estamos no átrio, mudamos. Quando estamos no lugar santíssimo, a mudança ainda é maior, porque estamos santificando. Mas no selo, não é mais você que vive, como Paulo disse, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Você vive em novidade de vida, agora é Jesus vivendo em você. Agora os teus passos falam da grandeza de Cristo. E quando os teus passos falam dessa grandeza, e se os meus passos falam dessa grandeza, nós começaremos a falar do amor de Cristo e as pessoas serão tocadas. Tocadas. Porque o Evangelho, irmãos, escute bem, o Evangelho é tão simples. O que Jesus fez foi o que eu e nem você podia fazer. Se fala tanto, se pesquisa tanto como foi a crucificação de Cristo. Para quem não sabe, o termo ali da crucificação, o madeiro, a Bíblia chama de madeiro, não é isso? E alguns dizem assim, uma estaca, uma madeira, mas não tem aquela outra que se segura. Cada um pesquisa uma coisa, busca entender se Jesus foi amarrado, se foi pregado e tanta coisa, mas não descobre, não percebe que o que segurou realmente Jesus na cruz não foi pregos, nunca foi. Se ele quisesse, ele descia. Ele mesmo disse, se eu quisesse, eu rogaria para que Deus enviasse 12 legiões de anjos agora. Mas o que segurou Jesus não foi isso, foi o amor que ele tem por mim e por você. Ele olhou a minha vida em caos, ele olhou que miserável eu era, ele olhou eu nas prostituições deste mundo, nas mentiras desta vida. Ele olhou você nas prostituições, nas mentiras, nas drogas deste mundo. Ele olhou para mim e para você e viu que eu e você não teríamos condições de vencer. Ele olhou você e eu como fofoqueiros, como, sabe, tudo que não presta, maldizentes. Ele olhou para nós e disse: eles não podem vencer, mas eu vencerei. Porque todos nós nascemos condenados à morte. Todos nós nascemos condenados à morte. E o seu sacrifício
nos faz ter ousadia para adentrar no lugar santíssimo. Ou seja, ele morreu por mim e por você, mas se você não adentrar no lugar onde fala de vida, você não tem vida, porque precisamos estar ancorados nele. Ele é a âncora da nossa fé. É ele. Você está entendendo, irmãos? É ele. O que é da nossa vida? Irmãos, o que Jesus passou, eu quero que você entenda o que Jesus passou por mim e por você. Jesus foi perseguido, Jesus foi torturado, o que ele passou. A Bíblia certa feita diz que Jesus ia pregar num lugar, disse que não podia, ia falar em uma certa cidade, não podia porque queriam matá-lo. Jesus saiu da Galileia e foi para a Judéia, começou a pregar, e agora eles começaram a querer também apedrejar Jesus. E agora, no dia da Páscoa, Jesus fica quieto, não vai se aparecer para pregar para ninguém, mas ele sabia que era chegada a hora. Não pense que ele não se angustiou, irmãos, mas o que angustiou ele não foi o medo de ser açoitado, não foi, porque eu vou dizer para você, Paulo não teve medo, Pedro não teve medo de ser açoitado. O que mais pesou foi o seu pecado nas costas dele. A Bíblia diz que ele chorou lágrimas de sangue, ele suava sangue. O seu pecado pesou, o meu pecado pesou. O meu pecado o crucificou naquela cruz. Naquela cruz está a culpa dos meus pecados. Naquela cruz está a culpa dos seus pecados. E ele perdoou quando disse na cruz: Pai, está consumado. E quando ele brada, está consumado, o céu se fecha, o terremoto acontece, o véu do templo é rasgado, e agora ele te deu uma oportunidade para adentrar no lugar santo. Ele te deu uma oportunidade de vida onde jazia morte. Ele te deu uma oportunidade de descanso aonde havia movimentação, e nós procurávamos de um lado e para o outro e não havia lugar para arrependimento. Mas nele encontramos descanso. É nele, irmãos, somente nele. Por isso devemos ser gratos quando acordamos, devemos ser gratos quando dormimos, independente das tuas provas, tuas lutas. Cada um aqui pode ter suas provas e dizer: meu Deus, não, que eu acordo, eu tenho essa luta, essa prova. Nada disso é alguma coisa para Deus. Nada disso. Esteja certo de Deus. Deus preparou um lugar para ali habitar o seu nome, e este lugar é a sua própria palavra. O lugar onde Deus colocou para habitar o seu nome é a sua palavra. Ele é o verdadeiro templo de Deus. João capítulo 2, versículo 16 e 17. Jesus olhou para o templo de pedra e disse: destruirei este templo e em 3 dias reedificarei. E disseram: Senhor, tu não tem, como assim? Foi passado 50 anos construindo isso aqui, tu vai destruir e construir em 3 dias? E a Bíblia diz: mas eles não sabiam que falava do templo do seu corpo. Jesus era o próprio templo de Deus. Há uma profecia de Isaías, diz: um belo corpo para mim me preparastes. Mas nessa mesma profecia diz: por 30 moedas ele foi vendido, mas um belo corpo lhe preparaste. E também diz que pelo um belo preço lhe foi avaliado. 30 moedas. De quê? De prata, não é isso? No dia de Sansão foi 300. E Jesus mesmo olhou e disse: eu fui avaliado pelo um bom preço. Veja o que é estar descansado, não na arrogância, não de um ser, mas estar descansado em tudo que Deus quer. Às vezes nós não queremos o que Deus quer, não queremos passar e nem aprender o que Deus quer nos ensinar e nos passar. E quando Jesus estava pregando em João capítulo 8, eu vou já encerrar. Jesus estava pregando e as pessoas tentavam matar, e Jesus disse: vocês estão tentando me matar porque a minha palavra não entra em vossos corações. E eles disseram: não, nós tentamos te matar porque tu te fazes igual a Deus, dizendo ser filho de Deus.
E Jesus disse: mas não está escrito, sois deuses, todo aquele que a palavra foi dirigida? E então ele disse: se vós não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele eu sou que falou para Abraão, Isaque e Jacó. Porque lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, o próprio Deus disse assim: ó, eu sou, não é isso? Aquilo que sou, aquele que sou. Quando você vai para o versículo 8 do mesmo capítulo, ele diz: eu sou o Deus de teus pais, de Abraão, Isaque e Jacó. Porém, quando você vai no versículo 2, está mostrando que este, que está dizendo que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o anjo do Senhor, ou seja, o enviado de Deus, este é Cristo. Ou seja, desde o Antigo Testamento, ele é o nosso descanso. Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão, porque o mesmo Cristo estava lá, levando as boas novas. Porque se o nosso descanso não é em Cristo, em vão é o nosso descanso. Em vão é o nosso descanso. E se hoje, irmãos, estamos descansados em Cristo, eu vou já encerrar, mas se hoje estamos descansados em Cristo, a nossa alma regozijará de alegria. Se estamos descansados em Cristo, as nossas provas não é lugar de murmuração, de reclamação, mas é um lugar onde nós devemos dizer: Senhor, eu agradeço por o Senhor me fazer passar por isso, o Senhor me fazer aprender isto. Amém? Vamos fazer a oração final? Não tenha fé intelectual, tenha uma fé sobrenatural. Saul, ele profetizou, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas ele não estava descansado na palavra. E quando a palavra veio a ele pelo profeta Samuel, ele rejeitou a palavra, e ao rejeitar a palavra foi buscar os deuses estranhos. Logo, a sua fé não foi capaz de entender aquilo que Davi fez anos depois, que era livrar o povo da vergonha de ser envergonhado por alguém que amaldiçoava o Deus verdadeiro. Mas vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, obrigado por mais esse culto. Nesse momento eu faço uma reconciliação, Deus, juntamente com o teu povo, a tua igreja, aqueles que estão buscando a tua reconciliação, que querem se reconciliar, que querem renovar, Deus amado, a sua fé na palavra, querem estar descansados. Que o Senhor aceite, Deus, aceite neste momento, Deus, cada reconciliação. O Senhor que ouve cada coração, o Senhor, Deus, que sonda as mentes, perdoe cada pecado e nos guarde na tua presença. É o que te pedimos, no nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém.